creia numa ação sobrenatural de Deus. Vou repetir, creia numa ação sobrenatural de Deus. Olha, gente, essas duas mulheres eram extremamente guerreiras. Pensa em dois exemplos de mulheres. Aliás, perdão aos irmãos aqui, mas mulheres na Bíblia dão um show. Um show. Ruth, essas duas, aquela mulher do fluxo de sangue, cara, impressionante. Jesus era cercado de mulher que financiava o ministério de Jesus. Você vai ver lá em Lucas capítulo 8, é impressionante. Tinha as Zica também, vai achar que, tinha a Safira, mulher de Ananias, tinha umas Jezabel, tem umas irmãs meio atrapalhadas também. Mas olha, essas duas mulheres eram guerreiras, lutadoras, batalhadoras, mulheres de fé. Mas deixa eu dizer uma coisa, mas nada disso se resolveria se não fosse o Senhor. Não adianta nada, viu? Suar, ter uma boa estratégia, ter uma boa direção, ter bons conselheiros e tal. Se Deus não entrar no negócio, gente, você pode se matar de trabalhar, pode ter a melhor estratégia do mundo, os melhores conselheiros, mas guarde o que o Salmo 127, verso 1 te diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então é o seguinte, você vai fazendo o que é certo, você se preserva, você busca ajuda correta, você tem coragem de pedir ajuda, você se coloca em movimento, enfim, mas tudo isso na dependência de Deus, crendo, uma hora dessa, milagre acontece, uma hora dessa o azeite multiplica, uma hora dessa a restituição vem, uma hora dessa a porta se abre. Eu encerro repetindo para você esses 5 princípios e deixando um texto para nós orarmos. Primeiro, tenha coragem de pedir ajuda. Vamos falar isso juntos? Diga assim: tenha coragem de pedir ajuda. Você em casa aí, fala também. Vamos lá. Número 2. Vamos lá? Saiba a quem recorrer. Terceiro lugar, se coloque em movimento. Quarto, diga: trabalhe em silêncio. Esse vale a pena você falar aí para quem está do seu lado o seguinte, fala assim, com todo carinho, viu, gente? Você tem que ser carinhoso para as pessoas. Fala assim: fale menos, fale menos. Lembra era o Tite, né, que falava, fala muito. Tem gente que fala, pronto para ouvir, tardio para falar. Você sabe que essa palavra tardio, ela vem de retardatário, pessoa demorar. Sabe aquela pessoa que você conta uma piada, todo mundo ri, 30 segundos depois, tem um delay, ela ri. É uma pessoa meio tardia para entender. Tiago diz que a gente tem que ser essa pessoa para falar. Para falar. Zipa na boca. Trabalha em silêncio. Quarto lugar, creia numa ação sobrenatural de Deus. Vamos lá? Agora eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Provérbios 23, que eu quero ler esse texto final com você. O pessoal da música, por favor, vai chegar. Quando você encontrar Provérbios 23, vou pedir a gentileza de você ficar de pé. Você em casa também, tem a Bíblia nas mãos aí. Quero ler com você. Ó, lição de casa aí, você lê capítulo hoje, 4, antes de você dormir, hein? Quem está com a esposa aí do lado, com o marido, você cobra. Você em casa aí também. Você leia o texto todo, porque, gente, isso aqui não é história da carochinha, não. Isso aqui não é Chapeuzinho Vermelho, não.
Estou falando de duas mulheres que estavam desesperadas. Uma já tinha perdido o marido e agora ia perder os 2 filhos. E não tinha um gato para puxar para o rabo. A outra tinha tudo, mas não tinha filho. Daí quando tem, perde. Então, imagina o drama dessas mulheres. Provérbios 23, 18, fica esses conselhos todos que eu te dei aqui hoje, que na verdade a palavra de Deus nos deu. E eu quero ler o verso 18, a nova versão internacional, NVI, traz a seguinte tradução: se agir assim, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Olha que promessa linda. O texto vai seguir aí na tela. Olha a parte B do versículo, diz: certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Isso não é um decreto incondicional de Deus. Isso é uma promessa condicional de Deus. Ele diz: se agir assim, atitude correta, ação correta, ação de acordo com a palavra de Deus, nos garante bom futuro e a certeza de que a nossa esperança não falhará.